Então vamos aqui para o nosso tópico 2. Nós falamos aí no tópico 1, né, que o suicídio ele é um gesto de autodestruição, a realização de um desejo de dar fim à sua própria vida. Então quando a pessoa está passando por uma dor, né, emocional insuportável, ela pensa que a única solução é o suicídio. E isso eu digo com propriedade, né? Não é só de hoje que acontecem essas coisas. Grandes homens da Bíblia, grandes líderes, também tiveram esse pensamento de suicídio. Nós temos aí Jó, por exemplo. Jó, ele experimentou ali, vamos dizer assim, financeiramente falando, um fracasso, né? Perdeu tudo e perdeu também os seus filhos. Jó, ele sofreu muito, né? E chegou a ponto de Jó dizer assim: quem dera se cumprisse o desejo e que meu Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Jó, no capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim. Nós temos também aí outras pessoas, outros homens que viveram momentos de crise emocionais, como foi Moisés. Moisés também, ele se cansou daquela reclamação do povo, quando ele estava levando, né, o povo do Egito pelo deserto ali, e ele disse assim: eu só não posso levar todo esse povo, porque muito pesado é para mim, e se assim fosse, e assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Então olha só tenho achado graça aos teus olhos. Se tenho achado graça aos teus olhos, mata-me, disse Moisés a Deus. Então ele não queria ver aquele mal, né? Isso aí está lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 14 e 15, quando Moisés também pensa em suicídio, né? Na verdade, ele entende ali que Deus é que tem nas mãos o direito da vida e da morte. Moisés entendia isso, mas ele experimentou ali, né, um momento de desânimo tão grande que esse pensamento de morte veio à mente dele, assim como foi Jó. Elias também, depois de ter ali vencido os profetas de Baal e Acera, ele também experimentou, né, esse momento de desânimo, né, porque ele sabia que Jezabel estava atrás dele. E Elias também disse, né: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, no versículo 4. Jonas também, né, ele não aceitava, ele pregou ali a destruição de Nínive, e Deus quis perdoar aquele povo. Então Jonas, ele também não aceitava que Deus perdoasse aquele povo depois de tudo que ele pregou ali naquela cidade. E ele falou: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, pois melhor é morrer do que viver. Então, olha só que quantas pessoas, quantos grandes homens da Bíblia, os quais a gente faz aí pregações, sermões, falando sobre a vida dessas pessoas, e que passaram, experimentaram aí também momentos de dificuldade, momentos de problemas emocionais, momentos de pensamento de morte, né? Eu acho interessante, né, da nossa Bíblia, é que ela mostra também as pessoas que obtiveram êxito, e também fala sobre as pessoas que tiveram fracasso, né? Não é simplesmente uma Bíblia que traz só alegria, traz só coisas boas, não, ela traz também a realidade das pessoas. Isso é o que nos encanta em ler este livro tão importante. Fala também de casos de pessoas que
lograram êxito, né, com suicídio, que infelizmente levaram até o final isso no caminho da desobediência a Deus e acabaram se suicidando. Saul, por exemplo, né? Saul ele cometeu suicídio. Teve também Judas, né, que traiu a Deus. Teve mais alguns casos também. Então foram pessoas que infelizmente levaram a cabo e deram fim nas suas vidas. Então, conforme nós vimos nesse relato que eu falei, muitos heróis da fé tiveram desejo de morrer, né, mas depois eles voltaram ao equilíbrio emocional. Já outros, né, infelizmente foram conduzidos aí pelo caminho da desobediência e sucumbiram diante da pressão emocional e cometeram suicídio. Então foram leais até um certo ponto, mas terminaram mal. E quando eu digo que foram leais até certo ponto e terminaram mal, eu digo isso por quê? Porque a Bíblia ela é contra o suicídio. A Bíblia ela é muito bem posicionada. O suicídio quebra o principal mandamento, que é o quê? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então, quem não ama a si mesmo, quem não está bem consigo mesmo, como amar o próximo, né? Então, a Bíblia nos diz que nós devemos amar a nós mesmos. Isso é um mandamento. Então, isso é um dever cristão. Paulo também nos diz que nós, né, nós não aborrecemos a nossa própria carne. Antes nós alimentamos, né, sustentamos a nossa carne, como também o Senhor sustenta a igreja. Êxodo no capítulo 20, versículo 13, também tem um mandamento: não matarás. Isso não inclui apenas em matar pessoas terceiras, não. Isso inclui matar-se a si mesmo também. Não matarás. O poder da vida e da morte, essa autoridade está nas mãos de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2 diz que há tempo para tudo, há tempo de nascer, há tempo de morrer. Então a pessoa que comete suicídio, ela demonstra incredulidade em Deus. Ela não crê que Deus pode livrar ela de qualquer situação, porque ela mesma quer dar cabo da sua própria vida, porque ela imagina que não tem outra solução. E não é assim. Deus é o dono da solução, Ele pode resolver. Então a pessoa deixa de crer que Deus pode resolver aquele problema. A mulher de Jó, por exemplo, ela falou para ele: abandona esse Deus e morre. Entendeu? Olha só que situação. E Jó respondeu para ela: como fala uma louca, falas tu. E Jó tinha consciência que a vida dele estava nas mãos de Deus. Então Jó tinha a crença que Deus podia livrar ele, e foi o que aconteceu. Quando Paulo e Silas estavam na prisão também, deu aquele terremoto ali, e o carcereiro achou que todo mundo tinha fugido, ele ia tirar sua própria vida, né? E Paulo fala para ele: não faça isso, não te faça mal nenhum. Por quê, irmãos? Porque é Deus é quem determina o dia e a hora. Tudo, a nossa vida está nas mãos de Deus. Então a Bíblia mostra aqui relatos de grandes homens de Deus que pensaram em suicídio, mas nunca intentaram contra a sua própria vida. Então guarda isso no seu coração. Não quebre esse mandamento. Confie em Deus. Deus ele vai mudar essa história. Deus vai mudar. Ele pode transformar situações. Tudo vai passar e as coisas vão melhorar. Confie em Deus, tenha fé. Vamos partir para a parte final aqui, nosso tópico 3.